Bem-vindos mais uma vez ao Valeu Odiei. Estamos nessa oitava edição com ela, que o maior medo é cair de um prédio de 17 andares, Zé Lucas. Oi, oi, gente. Ele, que o maior medo é um abraço em público que o levante, Henrique. Fala, fala, galerinha. E eu, Leonardo Amaral, cujo maior medo são aranhas. E seu apressador também. Então, em ET 2 nós voltamos para Derby, essa cidadezinha pacata que se viu assombrada há vários anos atrás. E com os nossos protagonistas crescidos, eles retornam para reencontrar e reencarar Medos e Pennywise, o palhaço. Vamos começar falando sobre nossas impressões do primeiro filme. O primeiro It, que acho que lançou em 2017, eu gostei bastante, assim, na primeira vez que eu vi eu não estava esperando nada. Eu não sou um grande fã, assim, dos livros do Stephen King, eu li alguns na escola, eu acho que muita gente leu durante o ensino fundamental e ensino médio os livros do Stephen King. E eu, assim, eu gosto do Iluminado, A Hora da Zona Morta. Então, assim, não é um autor que eu rejeito, mas, assim, não sinto um interesse, assim, não sou um fã da obra dele. Então, eu fui ver o filme, assim, sem grandes expectativas. E eu acabei saindo da sessão, assim, surpreendido, assim, positivamente surpreendido. Eu acho que o primeiro filme, por ser um filme tão apertamente conectado nessa onda de nostalgia dos anos 80, que em 2017 eu acho que estava no auge, assim, com Stranger Things saindo na Netflix, então toda essa vibe dos anos 80 estava no ápice. Eu acho, então, que o primeiro It meio que bebe muito esses de fontes, né, que são muito comuns, assim, como Fica Comigo, Os Goonies, os filmes do Steven Spielberg, que tem, são os filmes que pegam esse aspecto sobrenatural, esse aspecto quase de terror e mescla com uma abordagem muito juvenil, assim, quase cartunesca às vezes. E o It, assim, por isso, tinha um aspecto bastante infantil, assim, quase uma mistura de um terror com uma lente mais infantil, mais cartunesca, mais lúdica, que me interessava muito, assim, na época. Com momentos, assim, ao mesmo tempo que tinha momentos de terror puro, assim, que eu achava muito inventivos, principalmente por causa do Pennywise e de toda a atmosfera da cidade de Derry. Eu acho que o diretor, que é o Muschietti, Andy Muschietti fez um ótimo trabalho editando e simplificando o livro de King, né, que acho que todo mundo sabe que é meio que um colosso, assim, tem 1000 páginas, é uma narrativa bastante confusa, estranha, exagerada, e transformou tudo isso num filme palatável e que se tornou, assim, a maior abertura de filme de terror em toda a história do cinema. Então, assim, eu acho que o principal mérito para mim é principalmente nesse fato de conseguir transformar um livro tão complexo e com tantos personagens, assim, com a narrativa tão quase exagerada, assim, num filme que se tornou um hit de público, assim. O que mais isso inevitavelmente meio que acabou resultando com os problemas. Eu gosto do filme, mas eu não acho que seja um filme que não tenha falhas. Eu acho que, inevitavelmente, quando você acaba editando e cortando um livro tão grande para um filme de 2 horas, acaba perdendo muita coisa. E eu acho que o primeiro It é o mesmo que tem esse lado de diversão e você conhecer esses personagens crianças e se enturmar com eles. Acho que o filme acaba perdendo muito do subtexto e do desenvolvimento dos personagens que tinha no livro. E também tem toda uma história de o filme, o livro, no caso, tratar não só de uma dessa coisa de amizade, de superação de trauma, mas tem todo um subtexto de uma história de decadência americana, né? A cidade de Derry representa uma certa visão alegórica de um certo espírito americano indo encontrando sua decadência, né? Que no livro, de certa forma, as linhas temporais ficam balançando entre os anos 50 e os anos 80. Então, a parte em que os personagens são crianças se passa nessa década de 50, que é muito esse ideal de um ideal perfeito, né, de vida americano, mas que ao mesmo tempo tem essa força do mal representada pelo Pennywise, que meio que representa essa decadência moral americana. Então, todo esse subtexto meio que acaba ficando muito reduzido no filme, e ele meio que apenas se foca nesse elemento básico que é como essas crianças vão lidar com esses traumas
e como elas vão usar isso para enfrentar o Pennywise, de certa forma, é uma coisa muito mais direta. E isso acaba meio que parecendo no resultado final que o filme meio que se torna um tanto derivativo desse filme dos anos 80. E ainda mais na época que Stranger Things já estava na Netflix, meio que parece assim que o filme acaba meio que sendo uma obra que você acha que meio que ele é um filme que vai pegando na onda dessa nostalgia dos anos 80, ao invés de se tornar um produto isolado e que consegue se sustentar por si só. Eu ainda, assim, eu acho que não tem uma adaptação decente do livro de King. Tem, pô, as atuações são boas, os momentos de terror eu achei assustadores, assim. Pelo menos na primeira vez que eu vi o filme. E ele consegue, de certa forma, se equilibrar nesse lado dramático e o lado mais cômico, das piadinhas, as interações entre os personagens. Mas, como eu falei, né, ele meio que só pega esse lado mais superficial de It, né, que é esse lado mais icônico, que é do palhaço, como ele se representa o mal, como ele acaba seduzindo as crianças, como ele meio que pega apenas esse lado mais superficial da amizade, e a amizade como superação do trauma, e o palhaço como a representação da decadência americana, e meio que acaba esquecendo de toda uma coisa de desenvolvimento, de construção de arco, de uma narrativa que foca muito mais na cidade também do que apenas nos personagens, que acaba se perdendo no filme. Mas fora isso, eu acho um filme bastante decente. Eu fiquei feliz, assim, que ele se tornou tão reconhecido na época, tão famoso, e também meio que por ser esse ponto de distinção, assim, num ano que eu acho que na época que dava muito ainda a discussão entre o pós-terror e esse gênero elevado. Eu acho que era um filme que se destacava justamente por se distanciar disso tudo, por ser um filme que abraça esse lado mais artificial, mais público, mais mainstream, sem medo de cair no ridículo, sem medo de parecer muito popular e comercial. Então, também gosto desse lado que é um filme que meio que se consegue se destacar num meio que na época já estava parecendo muito saturado, muito uniforme, que desses filmes de pós-terror e também desses filmes mais clássicos, estilo Invocação do Mal, que é esse filme mais terror sério, por assim dizer. Então, acho que esse lado divertido de It também meio que acabou me atraindo, de certa forma. Henrique, é tu que não gosta, né, do primeiro? Então, eu acho o primeiro bem meia boca, assim. É a minha definição de filme, tipo, mediano, assim, em todos os sentidos. É, tipo, 2 estrelas e meia, assim, não é um filme que eu odeio. Tanto que eu revi ele essa semana, né, antes de ver o 2. Mas que não, ele não me pegou, assim, né, quando eu fui ver originalmente no cinema. É um filme que eu acho assim que tem uns acertos, mas que ao mesmo tempo nunca chega lá, sabe? Tipo, ele tá sempre no quase, assim. Primeiro que eu acho que é ruim o modo como ele se apropria demais dessa nostalgia dos anos 80, né? Primeiro que vem essas comparações diretas com Stranger Things, e segundo que deixa aquela coisa meio como se a referência fosse mais importante do que o conteúdo, assim, sabe? Tipo, parece que ele tá mais interessado em fazer as referências certas ao período histórico do que em desenvolver mesmo o, os arcos dos personagens, né? E assim, eu não tenho nenhum problema com uma obra que seja mais forma do que conteúdo. Mas no caso de It, eu acho que, tipo, é o tipo de narrativa que é muito centrada nos personagens, né? Então é um caso onde eu acho ruim, assim, esse uso que ele faz das referências. E outro problema que eu tenho é que eu acho que ele mescla mal essa coisa meio... Esses momentos meio The Goonies, essa coisa meio, tipo, esses jovens de 13 anos tendo uma aventura e tudo mais, que é uma coisa meio juvenil, assim, né? Meio, tipo, série Vagalume. E os momentos em que o filme tenta ser mais sério e sombrio e terror mais, tipo, 16 anos, assim, né? E então, como o filme tá sempre mudando muito entre esses dois polos, eu acho que, tipo, ele faz isso de um jeito ruim, assim. Então, quando chegam as cenas mais sérias, eu nunca acho que elas têm um risco de perigo real, assim, sabe? Porque o filme tem tanto essa aura infanto-juvenil
que eu acho que a tensão nunca oferece um perigo de verdade, sabe? Eu nunca sinto que algo de ruim realmente vai acontecer com as crianças, assim, sabe? Parece que, tipo, o filme tá numa zona de segurança, assim, com elas e que, pra mim, não consegue criar tensão, assim. Mas eu gosto muito de alguns momentos específicos, assim. Por exemplo, a cena do banheiro da Beverly ou a cena do projetor de fotos também. Eu acho que aquela cena, tipo, já é um novo clássico, assim. Que ela é muito bem construída. E então, assim, tem uns momentos, umas cenas específicas que ele consegue chegar lá, mas o resto eu acho que falta uma coesão maior, talvez, na história. Porque tinha tudo pra gostar, assim, né? Eu gosto muito desse tema do terror enquanto representação de traumas. E o elenco é muito bom, que é uma coisa muito difícil quando você trabalha com criança, né? Tipo, eu particularmente, geralmente, eu me irrito muito com criança em filme. Tipo, no quarto de Jack, eu achava aquele menino insuportável, eu queria bater nele o tempo todo. E nesse filme é, tipo, sei lá, 8 crianças que tem. E eu consigo gostar de todas, assim, né? Tipo, eles são todos ótimos atores e constroem personagens cativantes, assim, né? Que a gente consegue aproveitar o tempo na companhia deles, assim, né? Tipo, é divertido estar ali naquelas cenas em que eles estão funcionando como um grupo. Mas enfim, eu acho que eu não acho um filme ruim, assim, eu acho tudo bem feito, assim, né? Tipo, cada aspecto técnico tá muito bem executado, mas no conjunto geral da obra eu sinto que faltou alguma coisa ali, faltou mais tensão ou uma construção melhor do desenvolvimento, enfim, não sei. Mas pra mim é um filme que não me pega, assim. Eu lembro que na época. Quando foi que ele foi lançado? Foi um ano atrás, dois anos atrás? Foi 2017. Foi final de 2017. Eu lembro que foi, tipo, um pouco antes de Mother. Auge. Ele tem uma coisa quando eu vi ele que foi. Ele meio que matou uma saudade que eu tinha de um certo filme específico, é tipo, como o Zé Lucas falou, um filme de terror que não tá tentando ser, entre aspas, maior que um filme de terror, assim. E realmente, como o Henrique falou, tem essa coisa de ele não equilibrar tão bem, tanto esse lado mais jovem quanto esse lado mais terror, mas me agradou em um nível porque eu gosto muito quando um filme meio que tem esses excessos assim, mesmo que ele não faça tão bem, tipo, eu gosto que ele pelo menos tá ali com aqueles vários elementos assim, tentando colocar eles juntos e tal. Não sei, tipo, na época que eu vi, eu gostei muito dessas coisas assim, sabe? Porque tem esse ar de um certo refresco, assim, essa coisa meio de filme Sessão da Tarde também, até pelos Sim. Goonies e tal. Ele trazia. Realmente foi tipo uma nostalgia que eu curti, assim, mais do que curti em Stranger Things, por exemplo. Pra citar um exemplo que era bem comparado, assim. Sim, eu tava com saudade, assim, de ver um filme, um filme de terror no cinema, meio assim, estilo Sessão da Tarde, assim, que você vai com os amigos no cinema. Não, sei lá, tipo, não necessariamente pra se assustar ou pra refletir sobre um significado maior, mas, sei lá, um filme de terror que você vai pra se divertir com os amigos, que tem esse ar meio leve, ao mesmo tempo que tem uns sustos bem construídos. Então, acho que, assim, It meio que não sei, acho que o sucesso de It na época meio que se justifica por ser um filme que meio que preencheu um espaço no mercado que as pessoas inconscientemente estavam querendo, assim, que era um filme de terror que fugisse dessa seara de terror mais sério e terror mais clássico, assim, e ele ofereceu uma proposta mais descontraída e popular e, Então, de mas eu não sei, divertimento porque mesmo. eu acho que ele tem elementos que são muito sérios e clássicos. Eu acho que ele tá dentro dessa como é que fala? Tipo, de uma herança do gênero, assim, tipo... Eu não acho, não, que ele tenta ser uma coisa mais pretensiosa do que esses filmes sérios. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ele tenta, assim, ser um filme sério. Em vários momentos ele vai fundo nessa coisa meio bem macabra e sombria, assim. É que eu acho que pelo tema do filme tem uns outros momentos que são meio, tipo... conta comigo, assim, né? Tipo, que é um pouco mais... Tipo, um coming of age, assim. Mas eu não discordo. Quer dizer, eu discordo que ele seja uma oposição a esse filme de terror mais sério. Não, mas, por exemplo, It Comes at Night e
esses, entre aspas, pós-horror, assim. Ele é uma oposição a isso pra mim, sabe? Não, mas esses filmes, tipo, It Comes at Night, tipo, pós-horror é, tipo, é outro seara, é tipo filme de festival, assim, tipo, o It é um filme de estúdio, mas ele tá na mesma linhagem dos Invocação do Mal e desses filmes de estúdio sérios que têm sido feitos. Não, sim, mais a oposição que eu falo é porque eu não tava vendo tantos filmes, mesmo de estúdio na época, assim. Eu só via, tipo, pós-horror de festival e tal, sabe? Aí, quando eu vi ele, ele me deu essa refrescada, assim. E ao mesmo tempo, não sei, acho que, sei lá, tipo, tem uns momentos em It que é muito. Cenas assim, tipo, de um filme que tem um toque mais cartunesco, um toque mais exagerado, que você percebe que, sei lá, um diretor como James Wan não chegaria nesse ponto, porque acho que ele acharia que ia quebrar a noção de seriedade do filme, tipo, acho que a própria figura do Pennywise representa isso muito bem, que ao mesmo tempo que ele é um personagem extremamente sério e assustador, ele ao mesmo tempo tem esse lado meio cômico e meio estranho, assim, que você ri das bizarrices que ele faz. Tipo, sei lá, ele olha pra você e do nada ele começa a babar, e do nada ele começa a olhar pra um canto pro outro diferente. Tipo, tem uns toques assim de comicidade. E sei lá, tem momentos como o momento em que Eri passa pela casa mal assombrada e do nada ele encontra um leproso. Tipo, pra mim aquela cena, ao mesmo tempo que é muito assustadora, tipo, no contexto da cena, não deixa de ser extremamente engraçada, porque, sei lá, tipo, a própria figura do leproso, tipo, o personagem é super caricatural e exagerado, e como ele se movimenta, e como a cena é feita. Então, ao mesmo tempo que eu acho que, tipo, acho que não é um filme que se leva na brincadeira. Tipo, acho que é um filme que se propõe ser uma adaptação séria, mas ao mesmo tempo tem esses toques de comédia, assim, não que seja bem balançado, mas tem esses toques, assim, que você percebe, sei lá, tipo, tais filmes não iriam para esse canto, porque, sei lá, seria muito ridículo, que são coisas que tem no livro Stephen King, e que eu penso que um outro diretor talvez tentasse deixar ainda mais sério e ainda mais sombrio, sei lá, tipo um Pennywise muito mais serião, assim, mais sisudo, sei lá. Tipo, não discordo que não seja, tipo, eu concordo com o Henrique, tipo, não é uma diferença tão grande, mas eu ainda vejo que tem pontos no filme em que ele vai para um canto, uma direção arriscada no quesito de não ser uma decisão que sustente essa fachada de horror sério. Ele segue essa linha de, sei lá, um terror sério e respeitado e clássico dessa forma, mas tem esses desfios para uma comicidade que meio que quebra por alguns instantes essa fachada. Então agora vamos para It 2. Que aí vocês dois vão falar mais porque eu não vi kkkkkkkk. Não, eu começo agora, né? Que a defensora Pronto. aqui sou eu, você que vai atacar Ai. esse mimo de filme que a gente recebeu. Mas então. é, bom, então, eu fui ver o It 2, assim, sem muitas esperanças, né? Porque eu já tinha achado o primeiro meio não tão bom assim. Revi essa semana e foi um filme que, embora não tenha crescido, eu acabei não gostando menos, né? Eu mantive o meu posicionamento, assim, né? Tipo, continuei gostando do que eu já gostava e não gostando do que eu não gostava. E, bom, a primeira coisa desse é que eu acho que, tipo, acertaram muito na escolha do casting das crianças adultas. Especialmente na escolha do ator para ser o Ed e para ser o Stanley. Assim, tipo, é surreal como a versão adulta deles realmente parece muito a versão mirim. O, o do Rich, eu não acho que o Bill Hader se parece tanto fisicamente com o Finn, mas eu acho que ele combina muito com o personagem, então tá tudo bem. É tipo uma escolha certa por isso. O James McAvoy e a Jessica Chastain foi muito uma coisa do tipo, ele porque tem o olho azul e ela porque ela é ruiva, mas ao mesmo tempo também tipo, são bons atores, né? Atores que eu gosto, então eu fiquei feliz de ver eles no filme. E o personagem
o Ben que é o gordinho na infância, que depois fica saradão. Tipo, é muito bizarro, assim, porque parece que esses dois atores, eles têm um olhar muito parecido, assim, tipo, embora, tipo, ele seja o que mais mudou fisicamente, tipo, tem alguma coisa no ator adulto que realmente me lembra muito o ator mirim, assim, então, tipo, achei muito certo também. O Mike, eu também acho que eu não conhecia o ator que fazia ele, descobri depois que ele faz uma série aí de lobisomens. Mas ele tem um porte muito parecido com o do ator que fazia o Mike criança. Então, assim, eu acho que já começa nessa tipo, conseguiram manter o nível do elenco do primeiro filme pro segundo, assim, tipo, os atores são todos muito bons nos papéis que eles estão fazendo, assim. E eles conseguiram muito pegar os trejeitos das crianças, assim, né? E eu gosto de como nesse filme dá pra ver que nenhum deles superou o trauma que eles tinham, né? Tipo, que o que a gente vê no primeiro filme não foi como é que fala? Tipo, não foi que eles conseguiram parar de ter medo de lidar com esse trauma, né? Tipo, eles só confrontaram o trauma que cada um deles tinham, mas isso ficou, tipo, em banho-maria, assim, enquanto eles cresciam, e ficou, tipo, o monstro embaixo da cama, mas que ainda estava presente, né? E, então, eu gosto muito de como nesse filme, tipo, eles vão realmente ter que confrontar esses traumas, né? Tipo, em vez de só... Quer dizer, eles não vão ter só que confrontar, né? Eles vão ter que confrontar e, de fato, lidar com eles, né? De fato, buscar uma superação, assim. E eu gosto muito que no meio do filme tem um momento onde cada um precisa ir numa jornada sozinha, assim, né? Que eu acho isso muito massa, que é uma coisa que tinha muito no filme de horror dos anos 80, que é uma relação muito direta com a fantasia, assim, né? Com essa coisa meio Dungeons and Dragons e RPG, que era muito uma febre nos anos 80, né? E o terror dessa época, especialmente a segunda metade dos anos 80, vai ter muito essa cara muito de coisas de fantasia, assim, né? Então, tipo, essa coisa da quest, da jornada do RPG é muito presente no horror desse período. E então eu fiquei muito feliz de ver, tipo, um filme contemporâneo, assim, né? Que dificilmente investiria em algo desse tipo, abraçando isso, assim, né? Porque eu acho que parte do público deve ter ficado muito what the fuck, assim, na hora que, tipo, que cada um... tipo, é um elenco de, sei lá, 8 atores e cada um teve que ir numa jornada individual, enfim, são cenas longas, né? Tipo, acho que, sei lá, dura 10 minutos cada um deles. E para buscar um artefato do passado deles, sabe? Tipo, é uma coisa muito de RPG mesmo, assim. E eu fiquei surpreso de um jeito bom, assim, do filme ter abraçado isso. Porque eu acho que tem toda uma metáfora também do trauma ser algo que a gente supera no coletivo, né? Tipo, eles só conseguem lidar com os traumas e superar eles quando eles se juntam e trabalham isso juntos. Mas, ao mesmo tempo, existe parte do processo, parte da jornada, que você precisa lidar com seus demônios sozinhos, né? E eu gosto muito, tipo, desse momento do filme de cada um vai para essa jornada pessoal. E outra coisa que eu gosto muito também é que nesse filme o tom meio surrealista, assim, das imagens de horror fica na potência máxima, assim, tipo, recentemente eu maratonei toda a série do A Hora do Pesadelo e o It 2 me lembrou muito, assim, as coisas do Hora do Pesadelo que fazia tempo que eu não via em filmes contemporâneos, assim, né, porque eu acho que as audiências hoje em dia são tanto mais cínicas para certas representações das coisas, né, e eu fiquei muito feliz de ver que o filme tem um lance de que enfim, tipo, as coisas assustadoras, assim, não são nem um pouco naturalistas, assim, né? Elas são super exageradas e meio surreais, lúdicas, assim, é tipo uma coisa excessiva, assim, que eu achei muito massa de ver. E é isso, assim, tipo, eu acho que é um filme, tipo, que as coisas que me incomodavam no primeiro, eles conseguiram resolver de alguma maneira. Eu sinto que os arcos do trauma são melhores elaborados nesse segundo filme. E eu acho que ele tem um tom mais constante, assim, tipo, ao longo do filme, assim. Eu acho que nesse filme eles conseguiram manter esse tom mais sombrio e sério ao longo da narrativa inteira, embora tenha um lance de uma nostalgia pelo passado e das imagens deles crianças também. Então, a única coisa que eu não gosto muito nesse filme é que eu sinto que o personagem do Mike
ele é um pouco menos elaborado do que os outros, assim, né? Porque ele é o personagem que ficou na cidade, né? Então ele nunca esqueceu o Pennywise e tudo que aconteceu. E pelo contrário, né? Ele se manteve nesses 27 anos justamente pesquisando o passado do Pennywise para tentar descobrir uma maneira de derrotar ele. E então ele, nesse filme ele tem meio que esse lance de ser o guia, né? Tipo, ele meio que vira o líder de alguma maneira, porque ele que tem essa informação que precisa ser passada para os outros e ele tem que convencer os outros a participarem e tudo mais. Mas quando chega o momento de lidar com os traumas de cada um, o Mike, basicamente, tipo, o filme não reconhece que ele também sofreu um trauma e ele precisa ser superado, assim, sabe? Algo que meio que é tratado fora das câmeras, assim, né? Tipo, ele só volta com o artefato dele, mas a gente não viu a jornada dele buscando, sabe? E ele é um dos que tem o drama, um dos traumas mais pesados, assim, né? Tipo, que os pais dele morreram queimados, assim, tipo... é um bagulho pesadíssimo, assim, e o filme meio que nunca trata isso da mesma maneira que trata o trauma dos outros personagens, assim. Então, esse é um dos incômodos que eu tenho. Mas é isso, assim, tipo, no geral, eu achei o filme mais assustador, mais atmosférico, assim, né? Eu fiquei, tipo, mais preso na história do que no anterior. Eu achei ele muito emocionante também. Eu chorei umas 3 vezes, pelo menos. Eu fiquei bastante emocionado com as imagens, assim. E eu acho que ele se resolve muito bem, assim. Eu acho que ele é um filme que tem um roteiro muito fechadinho, assim. Tipo, embora eu soube que o Andy, o corte inicial do filme estava, tipo, com mais de 4 horas. Então ele teve que tirar, tipo, cerca de 1h30 do filme que ele gravou. E geralmente quando isso acontece eu sinto que o filme acaba ficando meio sem pé nem cabeça, assim, né? Tipo, um grande beijo pra Bacurau. Mas aqui eu não sinto isso, sabe? Não parece que é um filme que, tipo, que teve que ser editado tanta coisa, assim. Porque ele é muito bem resolvido, assim. Não, tem uma outra coisa que eu não gosto também. Embora não altere o quão fechadinho eu acho que o roteiro é. Mas, enfim, eu imagino que seja algo que tem no livro também, né? Então é sempre delicado reclamar de uma coisa que você acha que não funciona, mas está lá no livro e os fãs querem ver, né? Mas o menino que é tipo o vilãozinho da história, que é jogado no poço no primeiro filme, ele volta nesse filme. E eu acho que, tipo, esse lance dele voltar é meio... não sei, assim, eu acho que atrapalha um pouco o fluxo da narrativa, assim. E ele aparece pouco também, assim, é uma subtrama que se resolve em poucas cenas, assim, o que me dá uma sensação de que teve toda uma, como é que fala? Tipo, uma criação de expectativa, né? Quando o filme mostra que ele, na verdade, está vivo e que parece que ele vai fazer algo de horrível, só que a subtrama dele também se resolve muito fácil, assim. Então eu acho que só para achar outra coisa para reclamar, né? Eu também acho que, além de desenvolver mais o Mike, eu tiraria o subplot desse menino, assim, que eu acho que o filme fluiria melhor sem ela. Mas, tirando isso, assim, eu achei, tipo, um filme muito bom, assim. Tipo, eu fiquei surpreso de ver que o pessoal não tem gostado muito desse, assim. Tipo, ele tá meio com uma nota um pouco baixa, assim, no Letterboxd. E muita crítica negativa. Mas eu acho que, tipo, ele foi muito melhor que o primeiro, assim. Tipo, eu acho que o Andy teve mais tempo de elaborar, sabe, esse filme, assim, e fazer as coisas, tipo, de um jeito mais pensado, assim. E é isso. Então, né, vamos começar, porque a minha experiência foi quase a oposta a de Henrique. Eu fui no filme esperando não muita coisa, mas alguma coisa boa, porque eu tinha gostado um pouco do primeiro, eu tinha gostado do primeiro filme, eu tinha visto eu tinha revisto o It 1 na quarta e na quinta eu já fui ver o capítulo 2, então eu tive pra ter esse senso de continuidade, porque eu me esqueço rápido das coisas. Mas então, tem tanta coisa que eu quero falar desse filme que eu acho que eu vou seguir assim, a ordem cronológica, mais ou menos, porque é realmente muita coisa aqui. Começando pela cena de abertura com o Xavier Dolan, que foi assim no nosso ícone queer do podcast, nosso diretor favorito. Que eu vi que muitas pessoas tiveram um problema com a primeira cena, né, que envolve um personagem gay sofrendo episódio de homofobia extremamente violento.
E que, obviamente, o dedinho do Pennywise no meio, que lembra que a cidade de Derry, tudo acontece de ruim, tem o Pennywise no meio. E, assim, particularmente, eu não me incomodei com a cena, assim, eu achei uma boa introdução, não achei desnecessária, como muitas pessoas falaram. E nem acho que, assim, precisa necessariamente ter alguma relação dessa cena com alguma coisa depois. Que acho que uma das músicas críticas que as pessoas tiveram com essa cena foi que acharam que foi muito jogada, assim, que essa cena acontece, mas os personagens que praticaram homofobia nunca viraram personagens recorrentes ou nunca faltaram à trama pra mostrar outro episódio de homofobia. Tipo, esse episódio foi uma coisa isolada que nunca mais é tocada no filme. Assim, eu não acho que isso é um problema, porque é só uma introdução, mostra, basicamente nos situa no mood do filme, mostra que o Pennywise está de volta como uma presença maligna. Então, assim, eu não tive, honestamente, problemas com ela como a maioria dos gays na internet tiveram, assim, né? O Pennywise é homofóbico, galera. Não sei, assim, a surpresa em descobrir esse fato. Então, assim, o Sem problema... falar que, assim, lavou a minha alma ver. Porque essa cena toda é quase uma alegoria do comportamento do Xavier Dolan no Twitter, né? Que basicamente ele solta um debochezinho pra alguém, aí a pessoa vai lá e esmurra ele. Sim, Então, o que a gente ele vê no solta... filme é basicamente a personificação do Twitter do Xavier Dolan, onde ele é debochado com as pessoas e leva umas bufetadas. E, assim, pra mim, lavou minha alma ver o Xavier Dolan levando um couro depois do... Assim, Sim, Jessica Chastain tá vingada, sabe? Eu, sim, ele lança eu uma acho que tira... apanhou foi pouco. Sim, ele lança uma tiradinha podre envolvendo a Meg Ryan, que eu achei assim, eu Então, achei vergonha sim. alheia, porque que tiradinha podre, mas enfim, eu não tenho os problemas da os problemas no filme não envolvem o Xavier Dolan sendo espancado. Meus problemas começam assim, quando o filme decide apresentar nossos protagonistas, agora mais velhos, que assim, eles mostram que eles estão bem-sucedidos. Eu percebi uma coisa que O você quê? falou praticamente. O Xavier Dolan estava sendo espancado, até aí tudo bem. Mas aí o filme começa. Ué, mas não mentiu. Até aí tudo bem, até a primeira cena tava tudo bem. Não teve problemas por enquanto, né? Meus problemas começam quando o filme decide apresentar nossos protagonistas agora mais velhos. Eu vou logo esclarecer aqui que pra mim o Bill Hader é o melhor ator de longe, assim, desse balaio aí. Ele e o ator que faz o Eddie, que é o James Ransom, pra mim eles são os que melhor incorporam, assim, essa passagem do tempo que teve nesses 27 anos e que melhor conseguem internalizar, assim, os trejeitos e o trauma dos personagens. E também eu acho que o Bill Hader é o melhor personagem, porque acho que é o ator, assim, o único ator que realmente tem um personagem no filme pra conseguir trabalhar, diferente dos outros, que pra mim todos os personagens meio que apenas são definidos pelos traumas de infância, assim, acho que, ok, né, a gente vê que eles não superaram os traumas dele, mas eu acho que deixar isso, sei lá, tipo, transformar esses traumas no único traço de personalidade que a gente vê no filme é meio estranho, assim, né? Beverly só é reconhecível como a menina que sofre relacionamentos abusivos e que tem esse desejo de amor e que a personagem dela se resume a isso. O personagem do Ed se resume por ser hipocondríaco e por ter toque. Assim, eles são definidos basicamente por esses traumas, assim, a única coisa que os define, na verdade, o que pra mim meio que torna eles bastante vazios, assim, porque o filme nunca realmente mostra como se deu esse processo de amadurecimento, assim, assim, né, como esses personagens mudaram nesses 27 anos, que na minha mente, assim, mesmo que eles tivessem os traumas, assim, né, nenhum problema em a pessoa até guardar um trauma da infância e mandar ele na vida adulta, mas assim, acho que coisas acontecem nesses 27 anos que acrescentam nessa experiência e que tornam que tornariam, em teoria, esses personagens diferentes do que eles eram no passado, mas ainda permanecendo com esses traumas. Mas no filme me parece muito que eles são apenas as crianças, a personalidade das crianças, mas agora colocados num corpo de um adulto de 40 anos, assim, como se nada tivesse mudado nesses 27 anos, assim.
muita coisa foi reescrita, a gente sabe, assim, no filme, tanto na primeira parte como nessa, arco de personagens modificado, coisas foram suprimidas, coisas foram aumentadas. Então, assim, eu acho que eles poderiam muito bem acrescentar essas partes que tem no livro que mostra, assim, né, como esses personagens mudaram nesses 27 anos, como os traumas se manifestam de formas diferentes, porque eu acho que muita coisa é muito óbvia, assim, tipo, eu achei, assim, o cúmulo, o fato de que a esposa do Ed ser interpretada pela mesma atriz que fez a mãe dele no capítulo 1, tipo, eu acho muito uma coisa, tipo, um grito, assim, o filme mostrando, assim, em letras nenhum, que, olha, ele ainda tem problemas com a mãe dele, então por isso a gente vai mostrar essa referência bastante clara, que ele ainda tem Mas, problemas com linda, a é mãe. literalmente uma coisa que tá no livro. Ele casa com uma mulher que trata ele igual a mãe dele tratava. Tipo, Sim, você tá então, querendo... tratar Tu que tá minha mãe é uma incomodada com o livro, coisa. vai lá, tu vai falar com o Stephen Não, King, então, amor. uma coisa é, tipo, você mostrar uma mulher que... Uma coisa é mostrar, sei lá, a esposa trata ele da mesma forma, mas, tipo, mostrar a esposa como literalmente a imagem é a mesma atriz, é a mesma atriz. Tipo, acho que tem modos muito mais, sei lá, sutis e interessantes de mostrar que ele tá preso num relacionamento que é Agora essa que é muito... a sutileza do filme. Eu tava falando que até adorava o tom cartunesco. Aí agora, nessa escolha, você queria sutileza. Não, mas Amor, é uma sutileza não referência... exclui. É uma Você referência visual de segundos a aparição dessa personagem. Tipo, dá outro nível de... Outra camada de leitura colocar essa atriz. Primeiro que muita gente não vai nem reparar que é a mesma atriz. Então, tipo, acho que esse argumento não é tão relevante assim. Porque é uma coisa mais, tipo, de quem tá ligado, assim, perceber isso. E segundo que não, tipo, não acho que seja uma escolha, tipo... que de alguma maneira prejudique a narrativa, assim, sabe? Porque, tipo, pra quem pega a referência, tipo, de que tá representando que ele casou com a mãe dele de um jeito quase literal. Quem pega essa referência vai ver e achar, tipo, bem sacadinho. E quem não reparar não vai nem ver que é a mesma atriz fazendo. Enfim, achei, tipo, tudo muito óbvio. Tipo, o Beverly é unicamente definida pelo fato de que ela sofre abusos. Tipo, não tem nada Não. que a... Tipo, amiga, tipo, você... A gata construiu um império. A gata tem. A gente sabe que ela tem, tipo, a empresa dela, tipo, de moda lá, tipo, é super famosa. Tipo, a esposa do Bill usa as roupas dela. E você tá falando que ela é reduzida a sofrer abuso. Amiga, isso ela fala em uma... Ela simplesmente fala, eu tenho uma empresa que faz roupa, ponto. Isso é o único traço que a gente descobre dela, além de tá, ela sofre abusos, ela tem ela ainda sofre desse trauma que o pai dela abusava dela. Mas a diferença é que a Cora, ela tem uma empresa que faz roupa, realmente. Parabéns pelo desenvolvimento. E, tipo, isso é Sim, nem o mas o problema do filme, é ponto. tipo... É um problema que tem o filme tem quase 3 horas de duração e que realmente Stephen King tinha material no livro, não é nem o problema de Stephen King do livro, é problema do diretor que resolveu ignorar completamente todo o desenvolvimento que tinha no livro e que, assim, se eles colocassem, sei lá, 5 minutos a mais de desenvolvimento de personagem cortado, sei lá, 5 minutos de outra parte, realmente não faria diferença nenhuma. E, tipo, acrescentaria uma camada a mais no personagem, a fim de tornar ele, sei lá, imagens cuspidas dele de quando eles eram crianças. Assim, eu não vejo, sei lá, eles como adultos que se desenvolveram, que têm trabalho, tipo, eu não vejo ele como personagens que evoluíram daquele passado, eu vejo ele apenas como crianças que estão no corpo de adultos e que são definidos unicamente pelo que eles viveram há 27 anos atrás e que não conseguiram desenvolver nada além, assim, o que realmente é algo que mostra no livro que mesmo que, assim, eles têm seus traumas, mas ainda assim eles têm várias outras características que eles adquiriram. Que outras características tem no livro que não tá no filme? Conta aí pra gente. Amiga, faz tanto tempo que eu não leio o livro, mas enfim. Ah, então, acho muito fácil, né? Acusar o filme de não Como ter assim, colocado as amiga? nuances e complexidades do livro e não saber citar uma. Sim, amiga, Se isso é você um tá problema tão... também. Isso é um problema que as pessoas que leram o livro também estão citando. Não, E que porque pra assim, mim, assim, eu não li o livro e nunca vou ler, né? Porque, enfim, não tenho nem tempo pra isso. Mas eu acho que é parte da história. Tipo, o lance da história é que eles passaram por isso na infância. E foi uma coisa que eles reprimiram, assim. Tanto que, tipo, quando o Mike liga pra eles, eles voltam, nenhum deles lembra do Pennywise ou do que eles viveram juntos e da promessa que eles fizeram. E então, tipo, eu entendo que
o lance foi, como eles reprimiram esse trauma, nenhum deles conseguiu superar ou lidar. Então, tipo, o lance é que, por terem reprimido, eles passaram os 27 anos vivendo um ciclo vicioso de repetir o trauma que eles já tinham, sabe? Então, tipo, é óbvio que eles não vão aparecer maduros nesse sentido, assim, sabe? Tipo, mas eu discordo que eles sejam personagens vazios, assim. Eu acho que, tipo, nenhum deles parece, tipo, só criança num corpo adulto, assim, sabe? Tipo, porque além de todos eles terem profissões e enfim, né, tipo, parceiros e vidas construídas fora dali, eu acho que, tipo, o comportamento deles, tipo, também se modificou com o tempo, assim, sabe? Por exemplo, tipo, o Ben já não é tão, tipo, o fangirl do New Kids on the Block que nem ele era quando criança. Agora ele é um homem muito mais sério porque ele é um arquiteto de sucesso, então ele tem uma postura de homem sério. Como isso não é uma mudança de maturidade da vida adulta, como isso não é uma característica do personagem que cresceu depois de 27 anos. Sim, mas então eles vivem num buraco, tipo, num vácuo que nunca é direcionado, tipo, sei lá, o personagem da Beverly, o personagem do James McAvoy, os personagens, tipo, eles meio que a gente reconhece, tá? A gente aceita que eles estão na vida adulta e que eles têm uma vida de sucesso, eles têm trabalho, eles têm mulheres, eles têm, sei lá, eles desenvolveram a vida além do que se passou em Derry. Mas o filme, tirando, sei lá, os 10 minutos iniciais do filme, nunca sequer volta a mostrar sei lá, mostrar ao público como esses personagens se desenvolveram além dos traumas. Acho que o filme, quanto mais o filme evolui, mais os personagens vão regredindo até eles ficarem... Sim, é o ponto da narrativa, porra. Tipo, eles estão lembrando do que eles viveram quando eles eram crianças. Tanto que no momento da jornada individual de cada um, que eles têm que procurar um artefato do passado, tipo, o filme literalmente, tipo, mostra pra gente o que o primeiro omitiu naquele mês que eles passaram brigados. Então, tipo, é lógico que eles vão regressar pro passado, porque, tipo, é a narrativa do filme. Eles estão regressando pra fase da infância. Então, tipo, é literal, assim, esse lance da regressão. Tipo, é o objetivo do filme que eles voltem, que eles lembrem, que eles revivam o que eles passaram quando eles eram crianças. Mas no primeiro filme a gente pelo menos tinha algum tempo com aquelas crianças, né? Tipo, a gente via as interações entre elas, a gente via, sei lá, como o medo era construído, a gente via como as amizades se davam, a gente via, assim... A gente Então, tinha mas aqui todo no um segundo espaço a gente já tem todas essas informações, né? Então não tem por que ter de novo. Mas, tipo, não é tão, tipo, sei lá, 27 anos depois, todos esses antigos amigos se encontram, amigos que nunca se encontraram antes, há 27 anos, e do nada eles se encontram e o filme, não sei lá, tipo, tem aquela cena no restaurante chinês, que meio que serve como a reintrodução da dinâmica deles, mas fora isso, a gente nunca meio que passa um tempo para entender como se dá essas novas interações entre eles e como essas interações meio que revelam novas facetas do trauma, ou novos lados da personalidade que no primeiro filme isso meio que mostrava, como essas interações revelavam, sei lá, os preconceitos e medos e traumas e reservas que uns tinham com os outros, e que nesse filme que eu acho que como tem muito essa lógica de... quase de RPG, como falasse, que eles vão muito nessa quase... Tá, eles chegam na cidade e tem que cumprir objetivos específicos para chegar até o Pennywise e para derrotar o Pennywise. E como são tantos objetivos que ele tem que fazer num espaço de, sei lá, 3 horas, meio que não tá tempo para o filme respirar, de certa forma, eu sinto. Que eles passam tanto tempo coletando esses tokens e indo atrás do Pennywise, e impedindo que o Pennywise mate uma criancinha, sei lá. E tudo isso, enquanto eles estão separados, que o filme, sinto que ele não passa tempo construindo essa interação entre eles, que eu acho que era uma coisa que me atraía muito no primeiro filme, que era essa coisa meio de amizade, que eu acho que acabou se perdendo nesse segundo filme, assim, que eles são muito mais... Como eles estão muito mais em ações individuais, por assim dizer, a gente não tem muito tempo para ver como eles interagem entre si, como essas interações acabam revelando coisas novas a respeito dele. Eu sinto mais essa falta de interação entre eles nesse filme também, que eu acho que no primeiro It, acho que era mais evidente. Então você queria que o 2 fosse um de novo, é isso? Não, eu acho que o 2 é um de novo, mas eu acho que o 2 é um de novo nos erros dele. Ai, me poupa, viu, Zé Lucas? Me poupa, viu?
Eu não vou nem. Você Tá, tem simplesmente tá mais. errada. Outra Acabou os seus coisa. tópicos já? Não, Não, tem ainda muito tem mais, mais. amiga. Uma coisa que eu concordo com a senhora, Misericórdia. que é o subplot do vilão, que é o vilão humano, que é o Henry Bowers, que, tipo, eu fiquei confuso porque realmente, porque ele tá de falta, tipo, o plot dele, a gente achava que ele tinha morrido no primeiro filme, mas a gente descobre que ele tá vivo, ele foi internado no hospital psiquiátrico. Só que, assim, o personagem dele é realmente descartável, assim, eu acho que ele tem uma função que se resolve em 2 ou 3 cenas. E ele é meio esse Minion do Pennywise que acaba servindo pra nada, não tem nenhuma função importante. Sim. Então, assim, achei que o arco dele foi meio que deixado de lado, assim, acho que ele poderia, sei lá, ou ser cortado ou a função dele passar pro Pennywise sozinho, o Pennywise se trata de tudo, porque é um personagem que no primeiro filme eu via que tinha um grande potencial, assim, como esse vilão, assim, sabe? Esse vilão humano, e que achei que poderia ter sido explorado bem nessa segunda parte, mas que o filme meio que acaba mostrando só como, sei lá, um mimo pros fãs. Tipo, olha, a gente trouxe ele de volta, ele ainda não cortou aquele mullet, e assim, a gente vai mostrar ele, mas tipo, a gente vai cortar ele aqui já já, porque a gente tem que avançar com o filme. Então, assim, essa é uma coisa que eu concordo, que realmente o personagem do Henry Bowers foi, assim, subaproveitado, assim, que eu acho que merecia mais ou mais atenção a ele, ou nenhuma atenção a ele, cortava ele e fez, assim. Outro elogio que eu tenho ao filme é que eu gosto também das cenas que o Pennywise meio que orquestra, assim, os sustos, principalmente as cenas em que ele tá perseguindo as criancinhas, não os adultos. Acho que o melhor exemplo disso é a cena lá da arquibancada do jogo de futebol, lá em que ele meio que pega a menininha, que eu acho uma cena tão bem construída, o susto que ele... Toda a atmosfera que ele cria, a construção do susto, que é uma coisa que meio que tem todo um lance de luz, de profundidade, de paciência. O susto que ele dá é, achei divertidíssimo, assim, que tem meio que uma pausa, assim, e do nada ele tá o bote lá em cima da menina. Achei, assim, meio que gostei, assim, que tem umas peças nesse filme que acho que, comparado ao primeiro, são muito mais bem construídas, assim, que eu acho que mostra que o diretor aprendeu alguma coisa com os erros do primeiro filme, e meio que tentou, tá, agora vou melhorar aqui, tanto no quesito do terror mesmo, como nesse quesito da diversão mesmo que existe na elaboração dessas peças. Só que também tem um lado negativo que eu acho que, principalmente na segunda parte, né, que é a parte dessa quest que cada um vai buscar o seu token individual, que eu achei, assim, uma parte... Eu entendo o Henrique falando agora, tipo, eu entendo o conceito em si, do momento que cada personagem tem que ir numa busca individual para pegar um artefato da sua infância. Só que mesmo assim achei repetitivo, assim, você ter que ver 6 sessões de 10 minutos, mais ou menos, de cada personagem indo pegar seu token. Acho que poderia ser, ou, sei lá, mais bem resumido, ou variar um pouco a estrutura, que acho que é uma coisa até, sei lá, cheguei no terceiro personagem, já consegui, assim, prever muito bem o que ia acontecer, que é basicamente, tá, um personagem vai pra um lugar que tem uma relação com o passado, sei lá, escola ou fliperama. O personagem tem uma lembrança do passado, algo assustador acontece nessa lembrança, aí o personagem volta pro presente, e algo assustador acontece no presente, que é basicamente a cópia do que aconteceu no passado, e do nada aparece Pennywise dando um sustinho na frente da câmera, tipo... Eu entendo o conceito da quest, mas eu acho que podia ter, sei lá, não precisava ser tão repetitiva a estrutura entre todos os 6 personagens sendo e a mesma estrutura entre cada um deles. Podia ter, sei lá, um ser diferente do outro, ou um ser mais curto, ou um ter uma coisa mais elaborada. Eu acho que isso meio que acabou arrastando o filme pra, sei lá, quase 1 hora. Tem um segundo ato que meio que, no final das contas, você descobre que não serve pra nada, porque o ritual tá errado. Então, assim, não serviu de nada eles terem pecado aquilo. Eu tô... E ao mesmo tempo em que Inferno. sinto que, assim, aquela parte meio que não serviu pra eles se liberarem de
trauma nenhum. Tipo, acho que eles lidam com trauma enquanto eles estão juntos. Mas naquele episódio da Quest, eles lidam, entre várias aspas, com trauma. Apenas, sei lá, eles estão de frente com uma coisa que assustam eles, mas eles nunca necessariamente enfrentam trauma. Eles só enfrentam Então, trauma ainda porque é um depois de uma processo, né, hora. amada? Então precisava mostrar A uma hora desse jornada é o processo. começo do processo da Tipo, superação deles, que eles vão precisava, concluir sei quando lá, estiverem juntos. precisava ter, sei Ai, lá, velho, 50 minutos desse processo, não podia ter, sei lá, tipo, 20 minutos desse processo. Eu acho que, assim, o filme meio que acabou Mas se todas as cenas são arrastando. ótimas. As melhores cenas são no momento da quest individual de cada um. A cena da Jessica Chastain na casa antiga dela é perfeita, impecável. As cenas do Bill no fliperama, maravilhoso. A cena do... Quem mais que tem? do Bill indo buscar a bicicleta dele, uma delícia de assistir. Então são cenas boas, eu não sei porque você tá reclamando. Porque são cenas que funcionam, tipo, não são cenas ruins. Então, eu achei previsível, assim, que eu achei muito, sei lá, tipo, batido. Acho que o melhor personagem realmente foi, a melhor cena foi a do personagem do Bill Hader, porque naquela busca aquela busca pelo artefato, eu realmente percebi que, assim, eu senti que algo foi revelado sobre ele, algo que a gente não tinha descoberto antes. Que a gente descobre que o Pennywise vai revelar um segredo sobre ele, que ele nunca contou pelo Samir. Tipo, aquela cena eu gostei, que me revela algo que a gente nunca tinha descoberto sobre o personagem, que é uma coisa assim, e é uma cena assim que eu achei que tinha algo de diferente, assim. Enquanto o resto eu achei muito. E da Jessica Chastain, eu gostei da parte da velhinha lá, que a cena dela eu achei engraçadíssima, embora eu não achei que tivesse na estrutura do roteiro, assim, muita. Tipo, ela é a filha dele, não entendi. Tipo, é filha, neta, enfim. Não, ela é o Pennywise, burra. Tá, não me O chama. Pennywise não tem filha. Sei Ele lá, tava né? contando Tipo, aquela história porque a Beverly, que era a filhinha do papai, que nem ele chamava ela, Daddy's Little pronto. Girl. Achei divertidíssima aquela cena. A véia correndo, pelada. Achei muito a Vicida de Shyamalan. Mas fora isso, sei lá, tipo, a quest do Ben, achei bem batida, tipo. Bem óbvia. A quest do James McAvoy também achei bem sensal, assim. Então acho que eles poderiam pelo menos suprimir um pouco para não ficar 50 minutos da gente vendo os personagens lidando com coisas que a gente já sabia que eles tinham medo e que eles não acabaram não lidando nesse momento. Eles só vão lidar com esses traumas lá pra frente. Ou seja, ele meio que foi só pra reiterar que esses personagens ainda sentem esses medos, só que tá para mostrar isso mais uma vez, mas agora com um sustinho diferente pra vocês se lembrarem que eles ainda não superaram esses traumas e que eles só vão superar daqui a uma hora. Lógico, Tá. né? Como é que eles vão superar a porra do trauma no meio do filme, linda? Não tinha como. Lógico que é só o começo do processo, né? Sim, então pra que um momento de 10 minutos de uma cena? Podia, sei lá, tipo, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Podia cortar a cena, podia só mostrar, olha, peguei no Mas são inalador, cenas peguei. boas, são cenas boas. Não tem por que cortar uma cena que é boa. Achasse boa, foi. Lógico que amei as cenas da Quests. Tá, não achei. Enfim, passando. Insuportável. Nossa, Tá, eu tô acho puta que pariu aqui. Eu tô até tremendo com você. Eu tô aqui calmíssima. Eu vou cortar várias coisas aqui, porque eu acho que tem muita coisa. Enfim, resumindo, eu meio que não gostei, resumidamente tudo, eu meio que não gostei que o filme é extremamente longo e ele se alonga em coisas que não fazem muito sentido, como, por exemplo, os flashbacks. Tem vários momentos de flashback que eu entendo que é pra mostrar que algo aconteceu com os clube de perdedores naquele mês em que eles ficaram separados, mas ao mesmo tempo são tantos flashbacks que a gente meio que não consegue ver os personagens adultos por si sós, assim, você sempre vê os personagens adultos como muito conectados a eles como eram crianças, assim, tipo, quando a gente acha que tal personagem vai apresentar algo de novo, aí do nada vem um flashback, aí não, bora ver de novo assim como ele era criança, bora, deixa ele lá, a gente vê aqui, porque aqui a gente gosta de ver eles crianças, a gente quer ver interações entre eles, mas deixa ele lá, tipo, acho que
eles passam tanto tempo meio que mostrando e reiterando como eram as interações deles quando eram crianças, que eles meio que acabam ignorando eles agora. Tipo, eles preferem mostrar inúmeros flashbacks de quando eles eram crianças, de como as relações entre eles eram naquele mês, do que necessariamente mostrar como eles estão agora e como eles estão se relacionando agora entre eles e como eles estão lidando com os traumas agora. Então, assim, flashbacks, outros problemas, tem muito flashback nesse filme. E, assim, pro filme de 2 horas e 50, tipo, muita coisa poderia ter sido cortada. Tipo, não é porque não tinha como não cortar, porque eu acho que ou fazia, sei lá, transformava de vez numa minissérie, que nem o dos anos 90, ou focava, sei lá, criava um foco muito específico para nós. Esse filme tem que ter essa história, não pode se alongar demais no livro de Stephen King, porque o livro tem muita coisa, tem muito personagem, a mitologia do Pennywise é uma coisa assim que não dá para entender de tão confusa. O filme também é meio confuso, porque tem aquele ritual indígena que no final não tá certo, e eles vencem o Pennywise praticando bullying com ele, então, tipo, eles poderiam, tipo, bora ignorar isso e bora focar só em como os personagens vão vencer esse trauma e bora ignorar todo o resto, que acho que seria uma escolha que meio que tiraria toda essa gordura do filme que ele... Mas não é gordura, amor. Você tá fazendo parecer que o filme só que chegar no resultado final de matar o Pennywise, mas o ponto é a jornada até lá. Se tirasse tudo isso que você tá reclamando, não ia ter a jornada até lá. Então, e o problema... a jornada até lá é o ponto do filme, porra. Então, o problema é que o problema é que eles contam a jornada pela tipo, se tá, bora contar a jornada. Se eles fossem contar a jornada, então por que não colocava a porra do filme de 4 horas? Tipo, eu acho que eles preferiram cortar, sei lá, 1 hora do filme, 1 hora que é provavelmente 1 hora dessa jornada, e acabaram deixando, sei lá, a jornada meia boca. Não é meia boca. É meia boca, amiga, pelo amor de Deus. E acabaram ignorando todo o subtexto e o contexto sobre a cidade de Derry, que assim, também vale ressaltar que a gente não fez mais a cidade de Derry, a cidade de Derry é um plano de fundo, a gente não tem mais consciência do que se passa naquela cidade. Tem várias cenas que a cidade tá completamente vazia, tipo... Tem momentos que a cidade vários momentos que a cidade tá completamente vazia, não tem ninguém na cidade, não tem ninguém no hotel que eles se hospedam, tipo, é praticamente um plano de fundo em que eles apenas passeiam e vão nas quests e, tipo, todo o contexto de como Derry ainda tá sob essa influência do mal e como os habitantes de Derry ainda vivem sob essa influência do mal em 2015 e 2017 é meio que ignorado. Então, assim, se fosse para realmente mostrar a jornada dos personagens, ou deixava no corte de 4 horas do filme, ou cortava e focava... Tinha mais foco, porque eu acho que eles deixaram muito numa questão de... Bora deixar aqui no meio termo, a gente mostra a jornada deles, mas não muito da jornada deles, porque senão vai ficar muito longo. E bora mostrar essa mitologia do Pennywise, mas não muito da mitologia do Pennywise, porque também vai ficar muito longo. Então fica uma coisa muito no meio do caminho, eu acho. Tipo, tem arcos que pra mim se fecham. O Bill Hader, de novo, eu tenho que ressaltar que o Bill Hader é o melhor personagem, porque é o único que, de certa forma, eu sinto que o arco dele teve um fechamento, assim, muito satisfatório, assim. Eu fiquei emocionado, assim, no final, lá ele... entrando em paz consigo mesmo, mas todos os outros personagens, pra mim, assim, tá, matamos o Pennywise e bora voltar pra casa agora e tchau, galera, e é isso, tipo, não senti uma conclusão, tipo, tá, aqui acabou essa era de It, tipo, tirando o personagem do Bill Hader, eu senti que eles não tiveram... Não senti, assim, a gravidade, o peso, assim, que dessa superação do trauma, assim. Tirando a personagem do Bill Hader, pra mim, todos eles apenas mataram o Pennywise e estão felizes porque mataram ele, não porque se livraram ou aprenderam ou superaram os traumas. Então, basicamente isso, é porque tá ficando seca, tô cansada já. Pode falar, Henrique. Não, tá cansada de estar errada, né? É isso. Não. Tá errado cansa.
Eu não sei o que falar com você, porque você simplesmente tá errado. É simples assim, que tudo que você reclamou são as coisas que o filme acerta, são as coisas que o filme faz bem. Discordo que o Bill Hader é o único que tem essa jornada de aprendizado, porque tem toda uma narrativa da Beverly aprendendo a ser amada, aprendendo a se deixar ser amada, que é lindo de ver, é um momento muito bonito. Tem Onde toda que a é lindo, questão garota? Pelo do amor de Ed Deus. descobrindo a coragem interior dele e de aprender a estar lá pelos amigos dele, que era uma coisa que ele achava que não seria capaz de fazer. Tem toda a jornada do Bill aceitar que ele não é culpado pela morte do irmão. Então não sei do que você está reclamando aí que só o Rich tem um arco, sendo que todos eles têm arcos desenvolvidos nessa porra. Sim, mas a porra do arco, sei lá, o arco do Bill, ele já tinha, de certa forma, completado, assim, a gente já tinha aprendido, tá? No primeiro, e é exatamente a mesma cena que se repete, que no primeiro filme ele Lógico que mata não. o irmão, Mas aí no nesse a segundo gente filme tem- ele mata o irmão de novo, e a gente tentar, agora porque ele matou te fez, a gente tem que supor que ele superou te fez, Agora ele mata ele mesmo. Você não entendeu essa porra? Viado, a questão é que no primeiro, nesse a gente tem informação nova de que na verdade ele não estava doente naquele dia, ele só não queria ir brincar com o irmão. Então só isso já traz outra dinâmica, outra complexidade pro trauma que ele está sofrendo. Então lógico que ele precisa de outra jornada de superação. Ai, nossa, não, então... Não foi. Talvez numa O revisão, problema é você. talvez numa revisão daqui a muitos anos eu entenda alguma coisa assim, mas Espero. agora realmente... Espero que você melhore, amiga. Espero que você melhore. Porque hoje tá difícil. Hoje Agora você tá o próprio realmente- dia de cinefilia. Agora realmente eu tô com a opinião popular de que o filme foi complicado dessa vez, não foi dessa vez. Eu acho que eu preferiria ver, sei lá, uma minissérie da HBO sobre It, que eu acho que realmente o problema do filme é a questão do tempo, assim, que é muita coisa e eles acabaram deixando muita coisa de fora e acabaram dando mais tempo para coisas que para mim eram irrelevantes, porque já tinham sido exploradas no primeiro filme. Então, assim, eu acho que eles ficaram remoendo muita coisa que já tinha sido explicitado no It 1 e acabaram repetindo no segundo capítulo e acabaram esquecendo a função do It 2, que é dar segmento à história, assim, de uma maneira mais objetiva, que não fosse ficar enrolando por 1 hora com um quest que não leva a lugar nenhum e que ele... Se você falar que não leva a lugar nenhum mais uma vez, viado, eu vou ir fazer um chaveiro Dolan na tua cara. É isso, gente. Olha, temos opiniões. Tô até cansado aqui, mas enfim. Foi. É isso, pessoal. Após essas discussões calorosas que eu consegui ficar fora, felizmente, a gente vai pro nosso querido Valeu Odiei, em que falaremos sobre algumas coisas que fizeram a gente ficar extremamente desgostosos durante essa semana. Então, gente, meu Falei Odiei vai pro novo filme da Melanie Martinez. O cara... Eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu fui ver o filme da Melanie Martinez, não no cinema, porque eu não sou esse ponto de Cry Baby. Eu vi ela disponibilizou o filme no YouTube de graça, então eu fui lá assistir. E assim, basicamente, assim, entrando num pequeno resumo assim da minha vida, eu gosto da Melanie Martinez, assim, enquanto das músicas dela, pelo menos, né? Eu gosto do Cry Baby, lá, o primeiro álbum dela. Eu meio que passo por cima das reclamações das pessoas que falam mal do conceito infantil dela. Tipo, isso pra mim é irrelevante na análise da obra. Mas, assim, o K12 é realmente deplorável. Assim, as músicas são boas, pelo menos. Tipo, acho que a única coisa que eu posso falar de bom de filme é que as músicas se salvam. Mas é assim, é um tipo de filme em que passou 10 minutos, eu já tava mexendo no vídeo, assim, pra ver quanto tempo faltava pra passar pra próxima música, porque as melhores partes são as partes da música, e tem tipo, como é um filme, tem 1 hora e meia, então tem as músicas e tem meio que os interlúdios que contam a história do filme, que é sobre essa menina que tá no internato e lá ela se envolve com drogas, sexo, abuso, tipo, todas as problemáticas sociais da contemporaneidade ela lida nesse filme. E
um pouco vergonhoso, assim, assistir o filme, porque um dos pontos que eu nunca entendi, assim, dos fãs de Cry Baby é como a Melanie Martinez se insere críticas sociais fodas nas músicas e como ela fala sobre padrões de beleza e de como ela fala sobre abuso infantil e negligência. Quando, na verdade, assim, eu sempre achei as músicas dela, assim, gostosas de se ouvir, tipo, não, eu gosto de, assim, ouvir enquanto eu tô, sei lá, lavando uma louça, limpando o chão da minha casa. Mas não é necessariamente uma música que eu ouço e fico, nossa, realmente essa menina nos ofereceu um insight novo e revelador sobre a nossa sociedade contemporânea. Tipo, eu acho que é muito, tipo, música de... Sei lá, você passa um dia no Quebrando o Tabu, fez tipo umas postagens de militância e tipo, não, agora eu vou criar uma música que vai falar sobre esse tema, vou dar uma lacrada em cima, assim, para os fiadinhos virem pra cima de mim e me darem likes. Só que é realmente uma abordagem tão rasa e óbvia e sem nuances que, tipo assim, eu meio que prefiro ignorar a veia crítica social foda e prefiro focar assim no conceito infantil, que eu acho mais divertido. E o filme é basicamente 1h30 de crítica social foda em faltas nesse conceito infantil, todo de pastel e rosa e azul. E é meio assustador porque parece que ela não se desprendeu daquela fase Tumblr 2010 que fala, sei lá, tipo, uma coisa super, tipo, ai, eu quero esse menininho padrão, mas tem essa menina padrão que tá dando em cima dele, eu odeio ela porque ela é padrão e eu sou contra as normas da sociedade porque eu sou diferente, sabe, eu sou Ed, eu não sou essa menininha padrão que segue os padrões da sociedade, e eu quero um menininho padrão, mas assim, a gente só ignora essa parte, tipo, eu tô com raiva da menina, não do menino. Tipo, são uns pensamentos assim muito de adolescente que passou muito tempo no Tumblr e não conseguiu desenvolver nada além do que tá no Tumblr. Então, tipo, pro público dela, eu acho que tá ótimo, que é tipo adolescente de 15 anos que é isso. Tipo, eu acho que, sei lá, tipo, Taylor Swift é uma opção mais madura no momento, que eu acho que eles poderiam tentar. Mas enquanto isso, assim, né? Melanie Martinez é o que temos pra hoje. Então, o meu valeu odiei da semana vai pro K12. Deplorável, as músicas são boas, mas apenas isso. Mas fora isso, realmente sofrível. Não temos nada a nos orgulhar. Henrique, qual o teu? Bom, meu valeu o dia dessa semana, que eu tô numa semana muito boa, que eu só vi filmes que eu gostei, né, de ter visto, assim, né, tudo 3 estrelas pra cima. Então, a coisa que mais me fez passar nervoso essa semana foi a fanbase de Bacurau, porque as Sempre. bacurinhas estão muito histéricas, elas estão sem controle e elas estão me irritando demais. Eu tô puta da cara, porque Henrique parece aquelas férias da rua com as crianças. Não, porque começa assim. Começa que agora tudo tu abre um stories e tu tá um fulano lá que assim, não consegue citar 10 filmes nacionais que ele gosta, mas tá lá, vai assistir Bacurau, que é o filme do ano, é revolucionário, não sei o quê, você tem que ver Bacurau no cinema. E que se você não fizer isso, não apoia o cinema nacional e a porra toda. E assim, eu sou uma pessoa que, se tem uma coisa que eu faço, é apoiar o cinema nacional. Que todo mês eu tô lá, Fecha. justamente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu vou ver os lançamentos da vitrine, eu vou lá no IMS, vou no enfim, tipo, vou nos festivais, tudo. Tipo, eu sou uma pessoa que, assim, tipo, filme nacional eu sempre procuro ver no cinema, e se eu não conseguir ver no cinema, eu tento esperar, tipo, ou ir pro Telecine ou pro Canal Brasil pra conseguir assistir, porque eu realmente acho que tem um lance de uma importância de valorização aí. Agora, não é só porque eu tô vendo que eu sou obrigado a gostar. Então, eu acho que, assim, apoiar o cinema nacional é você pegar o seu dinheiro, ir no cinema, pagar o ingresso e assistir. Essa parte eu faço. Depois disso, depois que eu paguei o meu ingresso, eu tenho todo o direito de não gostar do filme. Então, acho que assim, essas bacurinhas ensandecidas, que a última vez que pisou num cinema foi pra ver Tropa de Elite, pra ver um filme nacional, né, no caso,
tem que me deixar em paz, tá ligado? Eu não aguento mais ouvir sermão delas, sendo que eu vi nesse ano no cinema mais filme nacional do que a maioria delas viu a vida inteira no cinema. E, assim, é um surto que eu não entendo, que é um filme que já tá, tipo, super divulgado, é um filme que, tipo, tem produtora grande envolvida, tem elenco grande, tá com todo esse gabarito, toda essa atenção midiática em cima, e as pessoas acham que, tipo, é o auge da militância em favor do cinema brasileiro, ficar divulgando esse filme e mandando as pessoas irem assistir, sendo que tem, tipo, agora mesmo tem outros filmes nacionais em cartaz, que são filmes muito menores, filmes muito mais independentes e que as pessoas simplesmente cagam, assim, tipo, todas as pessoas que estão ensandecidas falando você precisa ir ver Bacurau no cinema, fazendo stories todo dia com essa chatice, não fazem pra esses outros filmes que também estão em cartaz, tá ligado? Então, assim, que jeito estranho de apoiar o cinema nacional, né? Você apoia o cinema nacional ou você apoia o hype do momento? Então eu queria deixar essa reflexão aí pras bacurinhas e me deixem em paz, por favor. Porque a minha parte pra apoiar o cinema nacional eu tô fazendo sim, tá? Putíssima, puta. Eu tô Momento Tula puta. Luana. E a fanbase do Bacurau é uma fanbase basic demais, assim, que até essa página que fizeram aí, Bacurau Memes, é uns memes ruins que me dá vergonha. Eu espero que não seja um gay que esteja por trás dessa página. Porque é uns memes assim, ó, que se for, envergonha a comunidade, a qualidade dos memes que estão fazendo ali. Porque, pela misericórdia. Então, assim, é uma fanbase que tá sem o senso já. É uma galera que tá, assim, muito, muito eufórica, muito emocionada, tá ligado? E tem que botar a mão na consciência e dosar melhor aí a febre em cima do filme, porque tá parecendo fanbase de diva pop, misericórdia. Meu Deus do céu. Então tá. O meu valeu de aí. Vai para Veneza. A cidade que está afundando, meu Deus. E o governo não faz nada. Ai, meu Deus. Achei engraçado, mas enfim. Vai para Lucrécia Martel, mentira. A falsa militante. A falsa militante. Vai para isso que o Zé Lucas falou agora. Vai pra galera no começo da semana tá babando o ovo da Lucrécia Martel. E agora tá querendo caçar a mulher. Tá querendo, não, porque como pode você premiou esses homens escroto, porque tananã, 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 tananã. Porque eu acho incrível a velocidade com que colocam alguém, tipo pedestais assim, a velocidade com que cai ao mesmo tempo, assim. Eu acho absurdo. Só que o pior também foi que ela premiou o Joker, né? Que é filme de quadrinho. E aí eu tive que mais uma vez ver outra discussão sobre se é arte, não é arte, merece estar nesse espaço. Tananana. E eu fiquei tão cansado que eu não falei nada. Eu fiquei tão cansado que eu só vi assim o Twitter, eu ri por tipo o dia todo. Foi um dia que eu ri muito. Ironicamente, no dia que o Joker foi premiado, eu ri horrores. Porque eu só ficava tipo kkkk, Lucrécia Martel premiou o Joker no Festival de Veneza, kkkk. Só pensando em como estava bugando muita gente e como estava tipo deixando muita gente puta da vida e etc, até porque Joker tá ganhando uma fama de, entre aspas, filme de incel, mas eu tô com a impressão que eu vou ver esse filme, não vai ser nada disso. Enfim. E é isso. Esse é meu Valeu Odiei. Lucrécia Martel, a celebridade cancelada da semana, quem diria, não é mesmo? Não, mas eu confesso que, assim, eu não sou fã da Martel, né? Então, assim, caguei e andei pra quem ela deu o prêmio e se isso tá de acordo com as ideologias dela ou não, né? Não espero nada dessa mulher. Então, pra mim, tanto faz. Mas eu devo dizer que eu amei demais esse prêmio ter ido pro Joker, porque é sempre muito bom ver as viúvas do bom cinema desesperadas, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, em um ano em que Os Vingadores ocupou 90% das salas de cinema do mundo, a gente vê um filme de quadrinho ganhando Veneza, oh meu Deus, tipo, isso eu acho maravilhoso. Então, pra mim, só isso já valeu. Assim, a coisa que eu mais gostei na carreira da Lucrécia Martel foi ela ter dado esse prêmio pro Joker. Assim, pra mim, foi o ponto alto da carreira dela. Ai, garota ridícula. Então, eu acho que o problema da galera é menos com a qualidade do filme e mais pelo fato de ele ser uma adaptação filme, de né? um quadrinho. Tipo, que eu acho que
mesmo com as críticas ao filme, as pessoas gostaram do Coringa em Veneza, aparentemente. Tipo, as críticas positivas caíram em cachoeira, assim, pra cima dele. Então, acho que o problema e o choque é menos pela qualidade do filme e mais pelo fato de ele ser uma adaptação de um quadrinho, que, de certa forma, ele ainda, tipo, consegue ser ainda mais inexplicável e revoltante as pessoas odiarem Veneza, não por premiarem um filme ruim, porque eu acho que festival europeu premia filme ruim todo ano, eu acho que isso já é regra de festival europeu, e mais pelo fato de eles premiarem um filme de quadrinhos, tipo, a loja, tipo, como se tivesse um curto-circuito nessa lógica de festival europeu, tem que premiar apenas autores reconhecidos e com a marca reconhecida há anos e que tem esse nome, esse pedigree. Enquanto isso, surge um cara que, sei lá, se não me engano, ele dirigiu Se Beber Não Case, tipo, ele dirigia, tipo, um diretor que saiu do mainstream americano, tipo, dirigindo o filme pra massa, assim, pra o maior número de espectadores possíveis. Ganha, tipo, o prêmio no festival, assim, mais tradicional e conservador da Europa. Tipo, acho que o book maior na galera foi mais esse, assim, tipo um filme como Coringa levar o Leão de Ouro. Encerrando nosso querido Valeu, Odeei. A gente vai agora para alguns recadinhos. Mas no caso de recadinhos, é só Zé Lucas comentando os bafafá de premiação de festival recente, assim. Pode ir, Zé Lucas. Então, eu sou a louca de festivais, assim, principalmente a louca do Award Season, e assim, depois do bafafá que deu em Veneza, né, o povo surtado no Ciricutico, depois que Coringa ganhou o Leão de Ouro. E nessa semana também foi uma semana bem agitada, que eu acho que todo dia, pelo menos, saía três ou quatro filmes novos, assim, o povo aclamando. Então, realmente, assim, foi uma semana bem agitada nessa construção de buzz, nessa construção de filmes possíveis para o Oscar do ano que vem. Então, vou fazer aqui só um recap rápido, assim, de como a premiação do Oscar já está se formando e está se formando, assim, de maneira muito rápida. E tem muitos filmes ainda a serem apresentados, mas já tem muita coisa boa, assim, que a galera já está apontando como possíveis candidatos ao Oscar. De Veneza saiu o Coringa, né, que eu acho que foi uma surpresa. Eu ainda não sei ainda como a academia vai reagir ao fato do Coringa ser um filme tão hypado e tão aclamado e ter meio esse suporte crítico, como eles vão lidar com ele, se eles vão colocar ele numa coisa tipo, vão indicar ele em todas as categorias, melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor, tipo uma linha meio Mad Max, um blockbuster que indicam em todas as categorias, ou se eles vão tratar o Coringa meio como um filme indie, que vão indicar, sei lá, em melhor ator e melhor direção, talvez uma categoria técnica, e vai ser meio que por isso mesmo. Então, mesmo com o Coringa ganhando o Leão de Ouro, eu ainda acho que a situação dele é um pouco incerta, por ele se situar nesse caminho ainda de ser um filme de super-herói, que é destinado para esse público mainstream, ao mesmo tempo que é um filme que aparentemente tem essa ficção autoral muito forte, e que também tem esse apoio crítico muito presente, assim. De Veneza também saiu, acho que os dois maiores filmes, assim, americanos que saíram de Veneza foi o Ad Astra, do James Gray, com o Brad Pitt, que não, assim, foi aclamado, mas não foi uma aclamação, assim, devastadora, o maior filme já feito, saindo, assim, não saiu assim com tanta atenção, mas ele ainda está cotado tanto para melhor ator pro Brad Pitt, como nas categorias técnicas, aí melhor fotografia, melhor efeitos visuais. E o Marriage Story, do Noah Baumbach, que é o filme do Adam Driver e da Scarlett Johansson, que fazem um casal que está no processo de divórcio, e os dois, assim, estão sendo super aclamados. Talvez, assim, essa seja a primeira chance real da Scarlett de levar uma indicação ao Oscar, não ao Oscar, né? Acho que isso é um pouco imaginar demais, mas assim, acho que pelo menos uma indicação a gata consegue. Então, assim, de Veneza foram esses três filmes. De Telluride de Toronto, que acho que são menos festivais, assim, nesse sentido europeu da palavra, e mais como outlets de filmes, que, assim, meio que são festivais mais para a indústria e produtores e compradores verem os filmes e
decidirem se compram ele, se levam para alguma distribuidora, se eles têm chance de Oscar. Então, de Telluride, acho que as coisas que mais se confirmam são Parasite. É, assim, o favorito absoluto, não só para melhor filme estrangeiro, como, assim, já estão pensando muito forte em ele ser meio que coisa meio Roma, que é um filme estrangeiro que vai sair desse nicho da categoria de filme estrangeiro, que vão tentar levar Parasite para melhor filme, para melhor direção, para melhor roteiro original. Então, assim, depois de Telluride, a expectativa do filme pro Oscar tá altíssima, assim, tá a mil. O novo filme da Renée Zellweger tá também super cotado, ela foi super elogiada, que é o filme da Judy Garland. Falam que, assim, melhor atuação da carreira da gata, tá fenomenal, tá excepcional, então ela tá também na lista. E na categoria de atores, eu acho que esse ano vai ser um ano no Oscar especial em que a categoria de atores vai estar mais concorrida e mais interessante que a categoria de atrizes, o que é algo assim muito raro, assim, eu me interessar mais pelos atores do que pelas atrizes que estão concorrendo ao Oscar. Mas só de Telluride saiu o novo filme do Simon Safdie, que o Ben Affleck tá cotadíssimo pro Oscar, assim, tô falando que é uma coisa, um filme muito maluco, assim, se você sentiu surtos de ansiedade assistindo para um comportamento. Eles estão falando que nesse filme você vai sentir algo ainda pior, a ansiedade que o filme provoca é ainda mais intensa e o Adam Sandler tá super cotado, assim, a interpretação dele tá extremamente bem elogiada. E tem o filme do Fernando Meirelles, que, assim, pro todo nada, ninguém tá batendo a mínima, porque, assim, um filme de Fernando Meirelles, que é sobre dois papas discutindo sobre o futuro da igreja, não era um filme que as pessoas estavam esperando, assim, muito pra ver. Mas gostaram do filme, falaram que é divertidíssimo. E estão falando principalmente das atuações, né, do Anthony Hopkins e do Jonathan Pryce, que estão, assim, também ambos muito cotados, tanto pra ator quanto pra ator coadjuvante. E fora outros filmes que estão saindo também, o novo filme do Trey Edward Schultz, que fez o Krisha e fez Alcarrita à Noite, tá com um filme novo que é o Waves, que estão falando que é o novo Moonlight do ano, que é um drama independente, negro, todo rodeado numa família negra, e que tem a atriz de Euphoria, qual é o nome dela? A Kali Uchis tá no filme. A Mary. Alex Demme. E tem o Sterling K. Brown, tem tipo um elenco de peso, assim, e um diretor já reconhecido, assim, na indústria. Então, assim, estão falando que é praticamente o novo Moonlight do ano, que é um drama negro, intimista, e que vai arrebatar corações, e que vai levar todo mundo à loucura. E é isso. E em Toronto, os três começou ontem em Toronto, mas já tá com filme saindo, assim, em enxurrada. Acho que os três principais que eu posso falar é o Hustlers, que já foi citado aqui o trailer de Hustlers no Favoritos do mês passado. E a Jennifer Lopez está retrasado. Foi cortado, não foi pro ar. Sim, enfim, gente, foi cortado, mas a gente falou bem do trailer de Hustlers no Favoritos do mês passado. E a Jennifer Lopez está cotadíssima pro Oscar de atriz coadjuvante. Estão falando que ela, assim, tá ótima, a atuação reveladora, tá tipo... Se ela não ganhou o Oscar em Selena, agora ela vai ganhar o Oscar, tá tipo... A atuação dela tá muito, muito bem elogiada. Tem um novo filme da Marielle Heller, que fez o Você Poderia Me Perdoar ano passado, que agora ela tá com um novo filme com Tom Hanks, que é A Beautiful Day in the Neighborhood, que é basicamente fala do Mr. Rogers, que teve um documentário dele ano passado, que é o Will Be My Neighbor, que é basicamente essa figura midiática super adorada dos Estados Unidos, que fazia meio que um programa infantil e que era meio essa figura mítica dos Estados Unidos, e que o Tom Hanks meio que tá cotadíssimo pra ir pro Oscar de ator coadjuvante. Falam que ele nunca esteve melhor, a melhor atuação dele desde, sei lá, os anos 90, que ele consegue interpretar, assim, esse personagem de uma maneira maravilhosa, e que aí também a Marielle Heller, falam que a direção dela tá muito boa, assim, é que ela consegue meio que se desfiar dessa estrutura da biopic tradicional, e que ela consegue dar um toque pessoal ao filme que deixa o resultado final bem interessante. Então esse filme também saiu hoje e já tá assim loucamente cotado. E eu vi há meia hora atrás que saíram as primeiras reações do filme do Taika Waititi,
Who Told Your Rabbit, que é basicamente uma comédia passada na Alemanha nazista, em que o Taika interpreta Hitler, e que estão falando que o filme é maravilhoso, excepcional. Assim, eu não sei como vão receber esse filme, principalmente pelo fato de ser um filme que aborda o nazismo de uma maneira tão cômica e tão apertamente satírica. Então, acho que a Disney ainda vê o filme como um negócio bastante arriscado, assim, apostar no filme para uma campanha no Oscar, assim. Mas o filme está sendo tão bem elogiado, e o Taika Waititi, tanto enquanto roteirista e como diretor, está sendo tão bem cotado, assim, elogiado pelo trabalho que ele fez, que eu acho que, pelo menos, assim, ele evitou o filme de cair nesse lugar de valorizar o nazismo, assim. Acho que ele consegue numa coisa, espero, né, pelas críticas saindo, que ele está indo em um lugar muito de satirizar o nazismo como uma forma de reduzi-lo e de humilhar o poder de Hitler. Então acho que assim, tem um filme muito interessante aí na frente e que espero que ele seja reconhecido assim na temporada de Oscar, porque eu acho que só pela ideia, acho que ele merece pelo menos um pouco de atenção. E é isso, gente, eu acho que muita coisa já saiu nessa primeira semana e ainda tem muito mais filmes saindo aqui na frente em Toronto, então acho que a temporada de premiação esse ano vai ser competidíssima. Analisando mais um episódio de Valeu Day. Vai falar, não, gente, lembrando mais uma vez, curtam, compartilhem, comentem com seus amigos, porque é sempre importante o feedback. O Twitter está bombando um comentário a cada semana, a louca, mas enfim. Não, eu sinto que no Twitter estamos tendo uma recepção divertida. Eu gosto que uma vez de vez em quando a pessoa... Ontem mesmo a pessoa comentou no comentário do Twitter que ele não gostou do Twitter e ficou ofendido. E eu tipo, ok, amiga, eu não fiquei ofendido, mas eu não gostei do filme, então estou aqui. Então é isso, vejam o episódio, compartilhem, curtam, tá no YouTube, vai estar no Spotify também. Outra coisa é que não vai rolar episódio próxima semana, mas a gente volta depois. A gente não vai ter episódio próxima semana porque vamos estar ocupados. Eu irei para Toronto, gente, cobrir o festival lá em uma cobertura exclusiva. Henrique, como foi segurar a taça de água da Lucrécia Martel? Vocês não têm vergonha na cara não, viado? Para de ser ridículo. Jamais farei isso, a louca. Jamais me submeteria a essa humilhação. Então, gente, tchau. Até daqui a 15 dias. Estaremos de férias. A louca, depois de 8 episódios, estamos de férias. Trabalhamos demais. Mas voltaremos em breve com uma pauta quentíssima. Apenas falarei isso. Tchau, até semana que vem. E apoie o cinema nacional, hein? Vai assistir outros filmes além de Bacurau. E é isso. O shade, meu pai. Tchau, tchau.